Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início a uma aula rápida sobre como resolver alguns tipos de problema do Rachacuca, desse site aqui, certo? E usando a linguagem Prolog. O objetivo principal da aula de hoje é dar uma estrutura de como se monta e resolve-se esses problemas em rápidos passos. Tá? O problema em questão aqui que eu escolhi na aula de hoje é esse problema que está aqui nesse site, certo? Depois vocês podem procurar. Nós somos aqui da UDESC Joinville. Esse tutorial faz parte de uma disciplina chamada Lógica Matemática, ensinada no curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Os códigos aqui apresentados, sempre atualizados, vão estar aqui no meu GitHub, perfeito? E aqui tem a autoria minha e de alguns estudantes. Basicamente, esse problema ele é descrito assim, ó, ele é montado no formato de uma tabela, certo? Essa tabela é propositalmente ela é montada de uma forma assim binária, pertence ou não pertence, no sentido de tem 5 meninos e tem algumas características do tipo, por exemplo, a mochila do menino 1 é amarela. Se você escolher amarela, então você não vai escolher amarela para o menino 2, certo? Que cada um dos meninos vai ter uma outra cor da mochila, perfeito? E assim você vai selecionando cada um desses atributos. O nome, se esse se chamar o Denis, o menino 2 não vai se chamar o Denis, que você estaria, digamos assim, sendo redundante na escolha. E a ideia é que cada um desses aqui tenha um desses atributos aqui, desse domínio aqui em questão. Então há domínios para cada um desses itens aqui: suco, matéria, jogo, o mês em questão que eles vão participar. Depois vocês podem testar isso aqui aqui dentro desse site mesmo. Vocês podem digitar no Google Laboratório de Informática um problema de nível normal, certo? Do Rachacuca, perfeito? Muito bem. Sempre o primeiro momento que a gente coloca e ensina essa linguagem para os alunos novatos é fazer com que ela rapidamente dê um resultado rápido para eles, e só depois que eles consigam, digamos, melhorar um tempo de resposta dos seus resultados. Bom, não vou falar aqui de Prolog, então isso vocês pesquisem em outros tutoriais que eu já falei sobre Prolog, mas a estrutura desse programa, sempre a ideia é montado assim: vai ter um conjunto principal que vai ser uma base, vai ser o formato da nossa base, e de um menino, já que a gente tem que descobrir a mochila, a cor da mochila, o nome, o mês, o jogo, a matéria e o suco que ele estava levando para o laboratório de informática. Muito bem. A estrutura do programa, nós vamos sempre usar essa daqui, ó. Vai ter uma chamada principal, main. Esse aqui quer dizer assim: comece aqui o programa. Aqui é só para verificar um tempo inicial das estatísticas. Aqui vai ter o tempo final, né? Então tempo inicial, tempo final menos tempo inicial vai dar o tempo que ele gastou para executar todo esse modelo que ele vai calcular aqui embaixo. Basicamente eu vou chamar o modelo, que vai ser o que nós vamos derivar a partir do enunciado do problema, e na sequência nós vamos imprimir a resposta que vai dar aqui em L. Nós vamos buscar um valor em L e na sequência nós vamos imprimir em L. Esse predicado fail aqui, ele quer dizer assim: tente buscar mais respostas. E nessa abordagem aqui que nós estamos fazendo, vocês estão vendo aqui que tem dois programas: 01 vídeo rachacuca.pl, 02 vídeo rachacuca.pl. Um vai estar numa versão in natura, por assim dizer, sem nenhum melhoramento, e aqui vai estar
a versão final do programa, também com alguns melhoramentos. Perfeito? Então vamos avaliar a estrutura do 01 e depois nós passamos para o 02. Aqui, cada vez que você tiver uma regra terminada num fail, você deve terminar ela com algum tipo de true, senão ela vai retornar falso, que não é bem o caso. Nós queremos que no mínimo imprima uma resposta positivamente. Perfeito? Então essa aqui vai ser a última cláusula que ele vai executar, pois ele vai sempre falhar nessa anterior aqui. Isso aqui é todo devido ao fenômeno da máquina de inferência por falhas sucessivas do Prolog. Então aqui começa o nosso programa e a gente vai modelar daquela maneira ali. Nós vamos montar uma lista, certo? Isso não é explicado para o aluno iniciante o que é uma lista, como funciona. Nós apresentamos aqui essa estrutura pronta para ele e dizemos assim: olha, modele aqui, ó, mochila, nome, mês, jogo, matéria e o suco. Pronto. E dê nomes sugestivos. Na outra versão, o nome das variáveis estão um pouquinho modificados. Mas, basicamente, é isso aqui que tem que ser feito. Então, são 5 meninos. Então, aqui a base de dados de 5 meninos. Perfeito? Agora, aqui vem a cabeça, o pescoço da regra, por assim dizer. É o C. E agora, nós começamos aos atributos. Então, mochila. Olha, mochila 1, mochila 2, mochila até 5. E todas nós chamamos aqui um predicado chamado all_different, que eu defini lá embaixo desse programa. Também passo isso pronto para os alunos. Então esse all_different, de novo aqui está sendo em formato de lista, os alunos nem tomam conhecimento, eles simplesmente vão lá e usam, e tem que fazer isso. Então o que eles têm que fazer? Botar esses mochila aqui que pertencem ao primeiro argumento aqui que vai ser deduzido dessa base de dados aqui. Perfeito? O próximo agora, a próxima parte vai se referir ao nome. Então agora aqui nós temos, ó, nome 1, nome 2, nome 3. Aí lendo o enunciado do problema, certo? Dizia lá que Lenin está na 5ª posição. Então já vamos amarrar aqui esse dado importante, porque quanto mais informações eu puder passar para o meu programa, menos buscas ele vai fazer. Há uma outra videoaula que eu explico quanto essa complexidade desses programas podem chegar e o tempo que eles podem gastar. Então, uma resposta gastar 20 segundos, 30 segundos, pode ser normal num determinado computador aí mediano, certo? Então, nesse momento aqui, ó, nós estamos só simplesmente definindo o mês e passando logo o all_different. O que isso aqui quer dizer? Então, para a base do mês 1, que ele vai instanciar aqui 2 até o 5, cada um deles que ele for buscar vai ter que ser diferente. Então, ele só vai avançar quando ele tiver instanciado corretamente. Eu faço isso, aqui de novo, ó, ele já sabia que o mês 1 tinha que ser diferente de agosto, tinha que ser diferente de setembro, tinha que ser diferente de janeiro, e aqui eu fiz uma anotação diferente chamada notação pré-fixa, onde o operador de desigualdade vem no meio dos dois argumentos. Também é uma facilidade que o Prolog apresenta. Perfeito? Ok, continuando. Ó, agora nós temos agora aqui finalmente o jogo, que era o último argumento, e aqui eu botei uma mensagem. Todas as regras imediatas eu já coloquei acima. E aqui logo já vai estar terminado, na sequência já vai estar, terminou o suco, terminou agora o suco, passou agora a matéria, passou o suco, né? Porque antes foi mochila, e agora aqui já terminou aqui o modelo. Então aquele modelo inicial ele termina aqui. E aí eu coloquei observação, não esqueça do ponto final. Dá para perceber que esse percentual ele faz um comentário ao longo da frase, né? Perfeito?
Ok, e agora aqui as bases de dados. Ó. Faça tudo junto, organizado, para quê? Para não se perder. Perfeito? Ó, nomes, os meses, jogos, matéria e os sucos. Ok? Bom, esses predicados aqui no final, você pode ir lá, copia no meu GitHub, perfeito? Nesse momento aqui, digamos assim, assuma que isso aqui vai garantir uma lista com todos os elementos diferentes e assuma que imprima a lista vai imprimir uma lista. Pronto. Para você que está iniciando em programação, depois você pesquisa o que é uma lista, etc. Bom, feito isso, o programa já está pronto e ele vai ter que apresentar muitos resultados. Por que vai apresentar muitos resultados? Porque as regras não estão amarradas com detalhamento aqui, ó. Perfeito? Essas regras depois você vai ter que ir lendo com calma o enunciado do problema. Olha aqui, quantas frasezinhas que tem no enunciado do problema. Tem aproximadamente umas 20 e tantas frases. Então diz que o Lenin está na 5ª posição. Ó, então já sei que um nome do garoto de número 5 é o Lenin. Então pronto. E o Otávio, já que está em uma das pontas, ele não é o da 5ª, não é o da 5ª posição. Logo, o Otávio é o da 1ª. Então isso são dados que você pode colocar no seu problema e isso vai fazer com que ele efetivamente vá acelerando aqui a busca. Perfeito? Tá ok? Muito bem. Então agora o próximo passo agora é rodar esse problema. Perfeito? Então nós vamos rodar esse problema invocando o nosso compilador Prolog. No caso aqui é o SWI Prolog, que eu aconselho a todos. Perfeito? Então SWI inicializa e agora eu preciso carregar o problema, dando um consult, que eu posso simplesmente definir como sendo uma base dessa maneira aqui. Perfeito? Ó, ok? 01 SW. Muito bem, para executar esse problema, é o predicado que eu defini como inicialização aqui, ó. Perfeito? No caso, main. Perfeito? Se eu quiser testar para verificar se todos os predicados estão lá, por exemplo, eu posso dar um listing mochila. Tá? Então, a minha base da mochila foi carregada. Se eu der um listing global, vai apresentar todo o meu programa ali. Perfeito? Então agora eu digitando main, eu vou executar esse programa 01. Vejam que ele já começou a dar um monte de respostas. Por quê? São todas as combinações possíveis sem estar o quê? Definido particularidades do problema. Muito bem, essa foi a versão 01. Agora vamos passar para a versão 02, onde eu vou colocar o quê? As particularidades do problema. Onde é que estão essas particularidades? Eu vou ler aqui, ó. Aqui, ó. A 3ª posição é o menino que gosta do jogo da forca. Quem nasceu em setembro está ao lado de quem gosta do suco de laranja. João gosta de história. Então, esse conhecimento agora eu vou explicitá-lo nessa linguagem Prolog. Então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, o garoto da mochila branca está exatamente à esquerda. Então, se ele está exatamente à esquerda, né, ele pode ser o nome 04 será o Will e a mochila 3 será o branco. Perfeito? Então, cada uma dessas regras agora aqui, ó,
que vão sendo apresentadas, nós extraímos da onde? Lá do site. E fomos escrevendo todas as possibilidades, explicitando o conhecimento aqui em questão. Esse ponto e vírgula aqui é um ou. Então, essa regra aqui está dizendo, ó, o mês 5 é maio. E a mochila é 4 é azul. Ó, mochila 4 é azul. Ou a 3 é azul. Ou a 2 é azul. Ou a mochila 1 é azul. Ou o mês é maio. Enfim. Aí vai depender de como cada um for lendo cada um daqueles textos e for conseguindo deduzir em regras declarativas. A linguagem é uma linguagem declarativa, onde você vai explicitando todo o conhecimento em questão, né? Você vai falando, olha, o jogo 1 é lógica e o nome 2 da pessoa número 2 se chama Will. Ou o jogo 2 é lógica e ou será o Will ou 3 será o Will. Enfim, por quê? Porque por causa da frase aqui em questão sobre o Will. Essas aqui que provavelmente que eu comentei aqui, ó, provavelmente é porque ela já está sendo redundante em relação a alguma das outras duas, tá? Então, algumas que eu cortei ou não faziam sentido ou eram redundantes, perfeito? E não vai alterar em nada. Quanto mais específicas as regras, mais rápido ficará o seu problema, tá ok? Agora vamos então, voltamos lá ao nosso ambiente de Prolog. Esse erro aqui que está aparecendo não é um erro, isso aqui é em função do que eu estou na mesma janela do Sublime, que é o editor que eu estou usando, que é muito bom por sinal, e do SWI, então por isso está aparecendo, tá ok? Perfeito? Ó, então carregando agora o 02, vai dizer que os fatos estão duplicados, aí eu carrego mais uma vez e vai aparecer true lá dessa vez. Digito o meu predicado principal chamado main e vamos aguardar para ver quanto tempo vai demorar para vir a nossa primeira resposta. Então, veio aí na faixa de 2 segundos, perfeito? Veio uma resposta, vocês podem conferir essa resposta que está aqui com a do Rachacuca, podem colocar lá no Rachacuca, com certeza vai bater, perfeito? Ó, o Lenin é o menino da posição 5, e aí vai assim por assim dizer, tá ok? Perfeito. Vejam que só deu uma resposta, e efetivamente é só uma resposta que esses problemas do Rachacuca aqui eles aceitam, tá? Só uma resposta. Então eles são feitos para aceitarem só uma resposta ou duas, porque eles não têm uma máquina de controlar todas essas respostas aí, ok? Bom, só tem que tomar cuidado aqui, eu não prestei atenção se as respostas estão vindo aqui na mesma ordem em questão, ó. Se o Otávio é o menino de número 5, não, tá correto, o Otávio é o menino número 1 e o Lenin é o número 5, perfeito? Tá? Depois até a gente pode conferir aqui, chamar Lenin, onde tem as definições do Lenin. Ó, ele é o número 5. Ó, já estava aqui, ó. Ele é o menino número 5 e o número 1 era o Otávio mesmo. Então tá aqui, ó, tá fechando. O Otávio é o primeiro menino e o Lenin é o segundo menino. Isso porque essas regras são específicas. Coloque as específicas logo após as instâncias de cada uma delas. Fazendo isso, a busca vai ficar muito mais rápida. Muito bem. Então aqui o que nós apresentamos nessa videoaula? Um problema do Rachacuca, fizemos uma implementação tosca com muitas respostas, né? Se alguém me perguntar aqui um número de resposta, vai dar um número bem grande,
e finalmente nós fomos inserindo regras do problema, e essas inserções dessas regras aqui permitiu o quê? Que o programa rodasse em menos de 3 segundos. Tá? Aqui o autor original desse código foi Gabriel Manzolini Pinto, e aí eu fui orientando ele como fazia, e eu depois aproveitei aqui o código em questão. Tá? Vejam que aqui os nomes que agora eu coloquei é como eu sugiro a vocês fazerem, para saber quais os nomes de variável. Ora, se a variável tem nome, então deem um nome de nome. Se é um mês, deem um nome de mês, assim sucessivamente. Podem botar na frente a palavra, por exemplo, var underscore suco, por exemplo. Tudo bem, mas é suco, sabe que é uma variável chamada suco. Ok? Bom, assim ficamos por aqui. O editor aqui que eu usei é muito bom, chamado Sublime, certo? Ele é um software que não é, casualmente, ele não é 100% livre. E só para vocês olharem aonde eu estava, no diretório que eu estava, eu tinha esses dois problemas aqui, tá ok? Então vamos estar aqui no GitHub. Esse aqui é meu GitHub, perfeito? E aqui dentro do CSS vocês vão encontrar linguagens, meus códigos em várias linguagens, em Eclipse. Eclipse é um Prolog vitaminado, Haskell, Minizinc, Picate e de Prolog. Nesse, no caso aqui, ó, tá em Prolog, ó, e aqui vai estar vídeo Rachacuca. Então esses dois códigos desse Rachacuca estão aqui dentro já, e vocês podem baixar e testar. Bem, pessoal, nós ficamos por aqui. Então essa aqui seria o primeiro vídeo para o pessoal que vai atacar os problemas do Rachacuca e, digamos assim, não ter aquela resposta, poxa, não deu uma primeira resposta. Não, a primeira resposta é fácil, só que vai dar muitas respostas, e aí esse muitas respostas só tem uma maneira de você tirar essas muitas respostas, é colocando detalhes. Colocando detalhes, você vai fazer com que o seu programa fique com bastante conhecimento. Bom, um abraço para vocês e assistam as demais videoaulas aí, tá? Base de Prolog, tem muita coisa no YouTube aí, tudo pronto para vocês assistirem, tá bom? Um abraço, e qualquer dúvida vocês me escrevam sem problema algum, propõem problemas, enfim, tá certo? Um abraço a todos e façam um bom proveito.